O que acontece com o Bitcoin após as eleições americanas, hein? Será que o gráfico consegue mostrar para a gente indícios do futuro? Vamos dar uma olhada? Pessoal, eu fiz um pequeno estudo aqui resgatando o que aconteceu com o Bitcoin depois da divulgação do resultado das eleições americanas, tá? Desde Barack Obama. Em 2012, no início de novembro de 2012, o Bitcoin já tinha caminhado, não era o fundo ainda, tá? O fundo daquele bear market foi bem antes, em novembro do ano anterior. E logo que foram divulgados os resultados das eleições americanas, anunciando a vitória de Barack Obama, o Bitcoin ele entrou num processo de alta. Verdade, ele ainda ficou lateralizado um tempinho. Ele teve uma alta de 30%, ficou assim por praticamente 2 meses, e depois ele engatou uma alta numa primeira pernada que entregou 2.400% de valorização. Isso foi em aproximadamente 155 dias, como vocês podem ver aqui, ó. Foram 155 dias. Depois daquele topo, ele deu uma corrigida violenta, caiu mais de 80%, ficou andando de lado, e aqui o Bitcoin morreu várias vezes aqui, tá? Que saía de notícia de que o Bitcoin já era, que o Bitcoin morreu. Mas quem comprou o fundo aqui viu uma outra valorização até o topo de mais 2.200%. Isso durou cerca de 230 dias. Desde o resultado das eleições até o topo do bull market, que acabou ali no final de 2013, foram 10.700% de valorização do Bitcoin. Depois disso, o Bitcoin entregou uma queda de mais de 85%. Foram mais de 400 dias de bear market até que nós chegamos ao ciclo seguinte. E agora nós estamos falando da vitória de Donald Trump em 2016. E desde que o resultado das eleições foi anunciado naquele período lá, o Bitcoin até o seu topo histórico de então valorizou 2.700%. Foram 400 dias aproximadamente de uma bull run. Semelhantemente, na época, o Bitcoin deu um pumpzinho, ele deu um pumpzinho aqui de uns 70%, aí ele ficou mais ou menos lateralizado aqui, né? Ficou num canalzinho aqui, até que ele finalmente decolou e entregou aquela alta. Aqui também o Bitcoin morreu várias vezes, né? Nessa alta aqui ele devolveu 30 e poucos por cento, quase 40%. Nessa outra aqui mais 32%. Nessa outra aqui mais 30%. Nessa outra aqui mais quase 30%, nessa outra aqui foram mais 38%, aqui 40%. Então foram várias quedas até que ele atingisse o seu novo topo histórico de então. Só que quem segurou, não ficou fazendo a sardinhagem de comprar e vender nesse período aqui, viu seu patrimônio valorizar 2.700% em cerca de 400 dias. De novo, foi uma queda de 84% até o fundo do bear market seguinte. E depois? Depois foram as eleições em que o Joe Biden foi eleito. Desde o anúncio das eleições americanas daquela época até o topo histórico foram 372 dias e o Bitcoin multiplicou 4 vezes, fez 418%. Claro, a tendência é fazer cada vez menos porque ele está se tornando um ativo com market cap, com um tamanho de mercado maior. Então, é natural que o crescimento dele seja menos exponencial, mas ainda assim muito mais do que a maioria dos ativos voláteis, ou para não dizer quase todos. Semelhantemente, o Bitcoin entregou diversas correções ao longo do período, né? 20% aqui, mais 30% aqui, mais 20 e poucos por cento aqui, mais 18 aqui. Aqui ele deu uma corrigida pesada de 54%, mas quem segurou desde o anúncio das eleições até o topo do bull market de então, viu seu patrimônio valorizar 4 vezes somente em Bitcoin. E agora nós estamos diante do recente anúncio do resultado das eleições americanas. E qual é o nosso prognóstico? Eu tenho um estudo aqui que eu fiz baseado nos ciclos que me permitiu projetar o Bitcoin em 150 mil dólares. Que garantia a gente tem disso? Nenhuma, né? O mercado faz aquilo que ele bem entende, não que a gente espera. Mas eu acredito que seja uma projeção sensata e até realista, talvez até um pouco conservadora, com base nos percentuais dos
upsides que o Bitcoin entregou no passado. Então, 150 mil dólares está até alinhado com o que muitos analistas têm projetado. Eu, pessoalmente, acho que ele ainda pode chegar aos 180 mil dólares, que é menos do que outros analistas mais otimistas pensam, né, do Bitcoin no topo do bull market. E realmente hoje nós temos outros ingredientes nessa receita, principalmente a entrada de investidores institucionais. Não sei de que maneira isso vai influenciar o preço, a gente precisa observar, porque os institucionais compram Bitcoin através de negociação fora do balcão. É o OTC, Over the Counter. Eles não compram em corretora, né? Mas do dia do anúncio das eleições até os 150 mil dólares, a gente está falando ainda de um possível upside de mais de 124%. Quando isso vai acontecer, esse topo do bull market? Aí só Deus sabe, né? A gente pode pensar que ele repetiria o passado e lá por volta do final do ano de 2025 ele encerraria o bull market, só que a gente tem visto esse ciclo ter um comportamento próprio, né? Eu acredito que ele pode se antecipar, porque outros eventos foram antecipados também, a exemplo do rompimento do último topo histórico, que historicamente acontecia após o halving, e dessa vez aconteceu antes do halving. Então, talvez a gente veja mesmo algumas diferenças dos eventos anteriores. O fato é que, no meu ponto de vista, a gente não pode ficar de fora. Esse, para mim, é o certo, segundo a minha visão, claro, né? Você faça a sua pesquisa, assuma os riscos que você entende que você é capaz de tolerar, mas, para quem acredita no Bitcoin, eu não vejo mais o que esperar. Claro que correções podem acontecer, nós vimos isso acontecer no passado também, mas ficar esperando correção, eu acho que é um erro grave, viu? E altcoins? O que a gente faz com as altcoins? No momento, a dominância do Bitcoin está mandando nele. A gente está vendo a dominância fazer topos e fundos ascendentes. Deu uma bela de uma devolução hoje, nessa vela que está se formando. E, de fato, as altcoins estão performando muito bem desde o anúncio das eleições. Várias que estão no meu radar estão indo muito bem, principalmente do ecossistema da Solana, tem me surpreendido muito. E eu quero fazer uma série de vídeos sobre algumas altcoins do ecossistema da Solana que podem entregar uma simetria muito grande e eu acho que ela vai performar melhor, proporcionalmente, claro, do que o Ethereum. Tá? Eu já falei disso num vídeo anterior, que a Solana é uma pedra no sapato do Ethereum, e eu falei isso não por um estudo fundamentalista, mas porque naquela ocasião eu tinha usado a Solana e ela me surpreendeu. A usabilidade dela, a abstração de conta, a inexistência de Layers 2, a necessidade do usuário ter que lidar com camadas e ter tudo concentrado numa única camada, a velocidade das transações. Então a Solana realmente me surpreendeu e por causa daquilo eu pensei, eu preferiria ter meu capital na Solana. E hoje a gente está vendo realmente a Solana atraindo capital do Ethereum, a gente está vendo projetos migrarem do Ethereum para Solana, a Render é uma delas, a gente está vendo desenvolvedores saindo do Ethereum indo para Solana, porque é para lá que o dinheiro está indo de uma maneira proporcionalmente maior. O crescimento da Solana tem sido estrondoso e eu acho que ela vai crescer muito mais ainda. Não me admiraria que a Solana fizesse ainda umas 5, 6 vezes do preço atual. Mas isso é papo para um outro vídeo. A questão é que eu penso que o Bitcoin ainda deve entregar uma segurança maior de alta do que as altcoins, porque se houver uma correção, elas vão corrigir numa força maior, só que você não deve também ficar esperando, na minha opinião, para ficar entrando em altcoins, por quê? Quando a alt-season começar, as altcoins elas vão entregar assimetrias numa velocidade tão grande que talvez não dê tempo de você entrar em uma altcoin bem fundamentada e aproveitar a assimetria de modo que vale a pena o risco de entrar no altcoin. Então, o que eu tenho feito, pelo menos, eu já estou pegando boa parte do meu capital e concentrando em várias altcoins que eu entendo promissoras. Eu estou fazendo isso assumindo um risco de drawdown em face do Bitcoin, mas eu já estou fazendo isso também esperando um alt-season que talvez comece lá entre janeiro e fevereiro e dure aí talvez 60, 90 dias, talvez mais. É isso aí, esse era um vídeo bem rápido mesmo, destinado só a
mostrar para vocês um estudo sobre os reflexos das eleições dos Estados Unidos sobre as criptomoedas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. Para quem ficou até o final, meu muito obrigado e preparem-se porque a gente está se aproximando da riqueza extrema. Um abraço, até mais.